Questão de número 17, beleza. Diz o seguinte: foi criada pela Junta Governativa a Legião Cívica da cidade de São Luís, com o intuito de proteger a capital contra a invasão dos independentes ou qualquer manifestação interna contra a invasão dos independentes ou qualquer manifestação interna a favor da causa brasileira. O que essa informação ela está colocando aqui? Primeiro passo é que ele está dizendo o seguinte: essa junta governativa da Legião Civil da cidade de São Luís era um grupo que fora criado para proteger, porque havia uma briga entre aqueles que eram... Você vai lembrar assim, pronto, de uma forma bem simples. Você vai lembrar que vai ter de um lado aquelas pessoas que são fiéis a Dom João VI, ou seja, eu juro, sou fiel a Dom João, eu quero que o Brasil permaneça de Portugal. E do outro lado, aqueles que são fiéis a Dom Pedro I. Não, eu quero me manter fiel à independência, bacana. Então, só que no meio desse processo todo, a cidade de São Luís, ela vai ser acometida daquelas pessoas que uns vão ser favoráveis à independência e outros não. Então, vai gerar conflitos. Então, baseando-se nisso, a cidade de São Luís criou essa junta, que era uma forma de proteger a capital da invasão dos independentes, ou qualquer manifestação, ou seja, transformasse São Luís num palco de guerra, de conflito, tá certo? Então, essa junta, ela foi criada justamente isso, para manter a ordem, para manter a harmonia após esse processo todo de independência do Brasil. Então, esse item é totalmente verdadeiro, show de bola. Então, vamos passar aí adiante, passando adiante. Vamos aí para a questão de número 18, questão de número 18, não é isso? Olha o que essa questão aí ela vai estar falando aí, ó. Em 28 de julho, você que está aí do outro lado, vai anotar, vai grifar, pega um pincel, pega um marcador, vai grifar aí. 28 de julho de 1823. O Maranhão aderia à causa da independência, cujo reconhecimento representou a construção de um clima de paz na província. Está vendo onde tem a palavra clima de paz? O que é que nós estávamos mais comentando agora há pouco? Era conflito. Então, não tinha um clima de paz na província, né? Representou a construção de um clima de paz. Nós tivemos aí várias batalhas, acabamos de ver aí, na questão anterior, que é a 17, que foi criada uma junta em São Luís para justamente controlar esses conflitos que ocorriam na região de São Luís. E ele fala, ao contrário, foi o início de uma série de conflitos envolvendo brasileiros e portugueses, elite e classe subalterna, que se estenderá até a desarticulação da balaiada no início do segundo reinado. Onde tem balaiada, você vai lembrar que é período regencial, que é o período de instabilidade política do Brasil e que, consequentemente, é um dos maiores eventos que vai envolver a história do Maranhão. Então, consequentemente, isso aqui está errado. Lembra que ele fala, construção de um clima de paz na província. Não, não representou. Foi um clima de guerra, tá bom? Então, é totalmente errado. Então, vamos aí partir para a próxima questão, tá bom? Beleza, vamos aí. Diz o seguinte: na historiografia maranhense e no senso comum, está cristalizada a existência de São Luís, Atenas brasileira, esse consenso. Olha como é interessante isso aí. Formou-se ainda no século XIX, sendo presente na atualidade, e reproduz um discurso que apresenta uma São Luís recheada de intelectuais que expiram conhecimento. Você vai olhar para mim aqui, beleza. Chegou-se a comparar a região de São Luís como Atenas. Mas por que Atenas? Atenas brasileira. Porque diz que aí era um momento de grande efervescência intelectual, homens como o próprio Sousa Andrade, né, que vai se destacar como uma referência intelectual. Ou seja, vários nomes vão se destacar. Mas isso aí é fazendo uma alusão à Grécia, lá o período clássico grego, onde nós tivemos aí depois lá da guerra que envolveu lá os atenienses, os espartanos contra os persas, que a cidade de Atenas começou a passar por um processo de desenvolvimento em todas as esferas,
e que, consequentemente, se destacou mais das outras cidades e estados. Então, devido a esse desenvolvimento cultural no Maranhão, chegou-se a fazer essa comparação, porque o Maranhão vai crescer muito no campo literário, vai crescer muito no campo das artes e, consequentemente, vai acabar recebendo essa nomenclatura, que vão chamá-la aí de Novo Maranhão, ou, na verdade, Grupo Maranhense, perdão, vai chamar aí de Grupo Maranhense. Esse Grupo Maranhense era o grupo de intelectuais que estavam se desenvolvendo dentro da região de São Luís. Gostaria que você também ficasse antenado com relação a São Luís, tá bom? Porque durante algum tempo a própria cidade de São Luís, ela vai ser vista como, até hoje, né? O pessoal costuma dizer que a cidade de São Luís é uma cidade suja, né? Descuidada, mas isso está relacionado principalmente a esse contexto, que é o contexto que vai se tentar aprovar o código de postura do município, que vão tentar pegar o modelo francês e introduzir na cidade de São Luís, para que a cidade ela comece a se desenvolver constantemente, principalmente com a difusão da imprensa, que ela vai procurar difundir esses elementos aí mais importantes, mas a gente vai destacar isso aí para que a gente possa trabalhar aqui na questão, tá bom? Então, você vai analisar aqui comigo, então, consequentemente, isso aqui é correto, né? Vou repetir, porque ele fala na historiografia maranhense e no senso comum, quando ele fala historiografia maranhense, ele está dizendo naquilo que os historiadores defendem e no senso comum, naquilo que a sociedade maranhense defende. Está cristalizada, quer dizer o quê? Formada a existência de São Luís, Atenas brasileira. Esse consenso, ou seja, esta concordância formou-se ainda no século XIX, sendo presente na atualidade e reproduz o discurso que apresenta uma São Luís recheada de intelectuais que inspiram conhecimento. É totalmente certo, corretíssimo, bacana. Questão 20. A questão 20, eu quero que chamar a atenção com relação à imprensa. Ele fala o seguinte, ó, tem um jornal aí muito importante no Maranhão, que é a Pacotilha, que difundiu vários grandes eventos no Maranhão. A própria Guerra de Leda, que se destacou muito na questão do Maranhão. E nós vamos também ter vários jornais que são importantes, né? O Maranhão vai se destacar com vários jornais. Tem um jornal aí, jornal como A Situação, jornal como o Paz, como a Coalição, né? Esses jornais todos, eles vão se destacar porque são eles que vão acabar levando a notícia do Maranhão. Então, é bom lembrar que a imprensa ela é introduzida no Brasil em 1808 com a chegada da família real e a imprensa ela tinha um principal suporte, que na verdade o referencial da imprensa era falar da família real, era discutir a família real e nada mais do que isso. E aí o que ele vai colocar aqui? Ele vai dizer o seguinte, a imprensa no Maranhão passou a ter inserção, ou seja, está inserida a partir da década do século XIX, quando surgiram os primeiros jornais que passaram a circular na província. Se ele está falando na década do século XIX, ele está falando aí por volta de 1808, vamos para frente, só que no Maranhão, vamos destacar aí grandes jornais que vão aparecer em 1842, 1863, 1862, 63, né? Jornais esses, como eu acabei de mencionar, como o País, como A Situação, o jornal A Situação que defendia totalmente os interesses da época do próprio partido conservador. Tinha o jornal A Conciliação, que era um jornal que tinha uma proposta que defendia a ideia de que o Partido Liberal e o Partido Conservador dentro do Maranhão, eles deveriam se conciliar também. O jornal País, que defendia a proposta de falar não só do comércio, como de outras atividades diversas que percorriam o Maranhão, tá bom? Então é interessante a gente ter essa noção. Então a informação ela é totalmente corretíssima. Ela é totalmente corretíssima. Eu quero agora também chamar a atenção na questão 21. A questão 21 ela diz assim, olha como é importante essa questão. Eu quero que você vá olhar para mim, você vai viajar comigo com relação à balaiada, tá bom? Primeiro ponto, você vai ter que lembrar 1838, 1841, nós estamos falando de um evento chamado Balaiada, que é um evento que vai acontecer no período regencial. É o período em que nós vamos ter várias rebeliões, como Cabanada, Cabanagem, Sabinada, Revolução Farroupilha, Revolta dos Malês e etc. Tudo bem.
Mas nós vamos destacar especialmente aqui a balaiada. A balaiada, ela está associada a uma série de elementos, que eu vou destacar alguns elementos cruciais que você não pode esquecer. Um deles está associado à própria à crise econômica que a região do Maranhão vinha vivendo, mas especialmente a questão da lei de prefeitos. Havia a questão da lei de prefeitos, que foi um decreto instituído lá pelo período imperial, e que esse decreto estipulava que os filhos dos prefeitos, ou melhor, os filhos dos senhores das províncias, aqueles filhos mais velhos tinham que ficar ali nos campos de guerra, das fronteiras do Brasil, e que tinha um dado que não era animador, de 10 que 9 morriam, um ficava aleijado e tudo. Então, tudo isso desanimava. Então, aquele que não quisesse participar, não quisesse estar fazendo parte da lei dos prefeitos, consequentemente, ele era acusado de ter cometido um homicídio, que não tinha cometido, e já era julgado, transitado e preso. Foi o caso que aconteceu com o irmão do Raimundo Gomes, que aconteceu dele não concordar com isso, e acabou sendo preso, e foi ali para a região do Vale da Manga, e que acabou eclodindo a balaiada. É bom lembrar que o próprio Manuel Francisco dos Anjos, que também tivera uma parente sua que sofreu um estupro e que acabou também entrando no movimento, que esses são os bastidores que ocorreram do evento, só para que você possa clarear a sua cabeça. Mas nós vamos ter aí uma briga, de um lado os liberais, de outro lado os conservadores, de um lado um grupo mais voltado para os liberais, os bem-te-vis, os cabanos, os grupos mais populares, e nós vamos ver aí Manuel dos Anjos, o Negro Cosme, ou seja, lideranças que vão se aglutinar com o propósito de não aceitar as imposições introduzidas não só pela lei de prefeitos, como com relação à situação econômica. É bom lembrar que a balaiada ela vai ser sufocada por um homem chamado Luiz Alves de Lima e Silva, conhecido depois como Duque de Caxias, porque o evento ocorreu na região do Vale da Manga, que depois recebeu o nome de Caxias, para homenagear Luiz Alves de Lima, que recebeu o título de Conde de Caxias, Duque de Caxias, recebeu o cargo de chefia do Partido Conservador, uma série de títulos. Está aí porque ele se destacou muito por causa disso, porque ele conseguiu sufocar a balaiada, tá bom? Mas você vai viajar aqui comigo na questão, tá bom? Diz assim, ó, a balaiada era constituída de pessoas humildes, correto, trabalhadores, correto, e fabricante de balaios. Balaios, daí o nome balaiada. Balaios eram aquelas cestas, produzidas aí por Manuel Francisco dos Anjos. Esse cara aí, fala-se a história que um comandante da Guarda Nacional lá do Maranhão teria, parece, estuprado uma parente dele, e ele, revoltado com a situação, acaba se colocando também dentro da balaiada. O Vaqueiro Gomes, que teve o irmão que fora preso, também foi um outro elemento importante para participar da balaiada. E o Negro Cosme, líder de um quilombo com cerca de 3.000 escravos, tá bom? Bom lembrar que esse movimento aqui, ele foi sufocado com várias mortes, alguns chegaram até a ser anistiados por uma estratégia de Caxias, mas o movimento ele foi sufocado. Esse movimento ele foi sufocado, ele ocorreu dentro do período regencial, que é um período de instabilidade política do Brasil, que você vai ter que lembrar, e que ele vai percorrer vários meandros da região do Maranhão, tá bom? Então você vai ter que lembrar disso aí, a balaiada. Lembrando, não confunda balaiada com sabinada, porque tem gente que quando dá um desespero, confunde que a balaiada ocorreu na Bahia, né? Então você não vai lembrar, balaiada é Maranhão. E também tem a participação do Piauí, né? Nós temos aí aqui no Piauí a questão do Visconde da Parnaíba, que está fazendo aí um paralelo com o Luiz Alves de Lima e Silva, tá bom? Então tá correto, formação 21 corretíssima. Queridos, aqui a gente encerra para daqui a pouco a gente continuar mais ainda, tá bom?